Bom dia a todos, como estão? Sejam bem-vindos a mais um evento Acordando o Sol com as Escrituras. Hoje é dia 2 de abril de 2022. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e vou compartilhar breves ponderações sobre o capítulo 14 de 1º Nef. Gostaria de perguntar primeiro, como sempre, se cada um de vocês já fez a sua oração para iniciar o seu dia, a sua oração particular. Também aconselho que cada um faça a sua leitura individual das Escrituras, mais precisamente desse capítulo 14 de 1º Nef. Dessa forma, para ter também o Espírito consigo e ter um melhor aproveitamento da palavra do Senhor. Esse capítulo 14, então, Nef está falando aqui, ele continua a falar com o anjo. Tá? O anjo do Senhor continua a mostrar coisas para ele. Tá? Aqui ele fala sobre os últimos dias também, uma obra grande e maravilhosa entre os filhos dos homens, tá? Que é sobre a restauração do Evangelho. Tá? Essa obra grande e maravilhosa entre os filhos dos homens se refere à restauração do Evangelho. Ele fala assim nos versículos 1 e 2: E acontecerá que se os gentios derem ouvidos ao Cordeiro de Deus no dia em que ele se manifestar a eles em palavras e também em poder, verdadeiramente para remover-lhes as pedras de tropeço, e não endurecerem o coração contra o Cordeiro de Deus, serão contados com a semente de teu Pai. Tá? Esse capítulo ele fala muitas coisas interessantes. Nef aqui ele não tenta amenizar quando fala sobre a ira do Senhor, quando fala sobre as guerras, os rumores de guerras que acontecem nos últimos dias. Ele não tenta desviar o assunto, ele fala diretamente, que essas coisas vão acontecer e muitas delas nós estamos vendo acontecer. Tá? E ele fala sobre o que nós precisamos fazer, para nos afastar dessas coisas. Então essas coisas que nós precisamos fazer estão escritas aqui, dar ouvidos ao Cordeiro de Deus. E ele fala aqui sobre o Cordeiro de Deus se manifestar a eles ou a nós, em palavras e também em poder. Então, quem dá ouvidos ao Cordeiro, aí o Cordeiro se manifesta para nós. Tá? E dessa forma, acredito que esse foi o motivo pelo qual a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos membros da igreja se batizou, por causa dessa manifestação do Cordeiro de Deus em seu coração. No versículo 5 ele fala o seguinte: Aconteceu que o anjo falou a mim, Nef, dizendo: Viste que, se os gentios se arrependerem, será bom para eles, e conheces também os convênios do Senhor com a casa de Israel. E ouviste também que aquele que não se arrepender perecerá. Tá? Então, diante dessas inúmeras guerras, rumores de guerras, aflições que acontecem nos últimos dias, pode ser a nível mundial, pode ser a nível local ou até interno da pessoa, seja qual for o tipo de guerra que a pessoa esteja enfrentando,
a pessoa ela precisa se arrepender, quer dizer, mudar, né? Tomar decisões para mudar, né? E mudar no sentido de dar ouvidos ao Cordeiro de Deus e se arrepender, tá? E dar atenção aos convênios do Senhor, né? Muitas vezes as pessoas perguntam o que tem que fazer, né? Diante dessas aflições, né, que a pessoa está passando, né? É isso aí, dar atenção ao Cordeiro de Deus, se arrepender no sentido de fazer mudanças, né, em seu interior, dando ouvidos ao Cordeiro de Deus. Ele fala sobre a grande e abominável igreja, também, como falou no capítulo passado, ele continua falando agora. Nos versículos 10 ao 12, e disse-me ele, eis que não há mais do que duas igrejas. Uma é a igreja do Cordeiro de Deus e a outra a igreja do diabo. Portanto, quem não pertence à igreja do Cordeiro de Deus faz parte daquela grande igreja que é a mãe de abominações, e ela é a prostituta de toda a terra. E aconteceu que olhei e vi a prostituta de toda a terra, que se assentava sobre muitas águas, e tinha domínio sobre toda a terra, entre todas as nações, tribos, línguas e povos. E aconteceu que vi a igreja do Cordeiro de Deus, e seu número era pequeno, por causa das iniquidades e abominações da prostituta que se assentava sobre muitas águas. Não obstante, vi que a igreja do Cordeiro, que eram os santos de Deus, estava também sobre toda a face da terra, e seu domínio sobre a face da terra era pequeno, devido à iniquidade da grande prostituta que eu vi. Há muitas coisas interessantes nesses versículos, né? Como em todo o capítulo, né? Eu selecionei só alguns pontos, né? Esse capítulo ele é cheio de pontos importantes, né? Por isso que eu aconselhei a leitura individual. Não há mais que duas igrejas. Uma a igreja do Cordeiro de Deus e outra a igreja do diabo. Tá? Então, por isso, não dá para dizer que uma determinada denominação é a igreja do diabo, né? Porque existem muitas denominações e, né, cada uma vai dizendo que é certa, né, que está certa e tal. Então, não tem como você dizer uma denominação, a denominação tal é a igreja do diabo. Não tem como dizer isso, né? Só basta saber que existem duas igrejas, né? Uma do Cordeiro e outra do diabo. E ele olhou e ele viu a prostituta de toda a terra, que era essa grande e abominável igreja, que tinha domínio sobre toda a terra, entre todas as nações, tribos, línguas e povos. Vi que a igreja do Cordeiro, que eram os santos de Deus, tá certo? Ele fala a igreja do Cordeiro, quem que é? Os santos de Deus, tá? Então, também não se define, né? Por causa do nome da igreja, por causa da placa da igreja, né? Se define a pessoa, ela é a igreja do Cordeiro, se ela é santa, tá? E seu domínio era pequeno sobre a face da terra, devido à iniquidade da grande prostituta que eu vi, tá? Então, existem vários motivos porque as pessoas se afastam, né? Digamos que seja uma pessoa que tenha feito o convênio do batismo, né? E ela se afasta, né? Então, aqui está o motivo porque a pessoa se afasta, devido à iniquidade da grande prostituta que eu vi, tá? Pode ser motivada por alguma coisa externa, né?
e pode ser motivada por uma decisão interna da pessoa, de se afastar, tá? Mas o fato é que ela deu atenção, né, para essa iniquidade da grande prostituta que eu vi. No capítulo anterior, só para dar uma revisadinha, o que as pessoas dão atenção, né? E isso faz com que elas se afastem, tá? Algumas pessoas até podem dizer que estão cumprindo os convênios, né? Que estão na igreja, talvez até é possível que uma pessoa sirva na igreja e não seja, né, da igreja. Ela tem os convênios, né? Ela tem ainda a oportunidade de se arrepender, mas ela, né, quando sai dali, ela é outra pessoa, tá? Existe esse tipo de gente e existe aqueles que se afastaram por completo, que também nem aparecem, né? Então, o que determina que uma pessoa se afaste, né? O que leva uma pessoa a se afastar? Tá? No capítulo 13, o capítulo anterior, nos versículos 8 e 9, falou meu anjo dizendo: Eis que o ouro e a prata e as sedas, esses escarlatos e o linho finamente tecido, e as vestimentas preciosas e as meretrizes são os desejos dessa grande e abominável igreja, e também pelo louvor do mundo, destroem os santos de Deus e também os escravizam. Tá? Essa destruição, ela pode ser da parte física, né? E ela pode ser da parte espiritual também. Tá? Então, aqui a gente aprende quais são as coisas, né, que se nós dermos atenção, se nós desejarmos essas coisas, nós vamos nos afastar. Tá? É possível também que nós afastemos outras pessoas. Entretanto, o julgamento para elas, o julgamento, tipo, se eu me afasto por um fator externo, por causa de alguma imperfeição, alguma coisa assim, meu julgamento é né? E se eu afastar outra pessoa, né? Se eu ajudar, contribuir para que outra pessoa se afaste, aí vai ser um pouco diferente o julgamento, né? Ele sempre é justo, ele não é o mesmo para todo mundo, né? Porque os pecados de uma pessoa são diferentes dos pecados de outra. Eu poderia dizer que cada pessoa tem um grau diferente de pecado, tá? Nós seremos julgados pelo mesmo Salvador, né? Que é Jesus Cristo. E ele já disse todas as coisas aqui através das Escrituras, né? Qual é a forma como nós vamos ser julgados. Entretanto, como eu falei, né? Se eu me afastei, se a pessoa se afastar da igreja, né, por algum motivo externo, né, ela tem um tipo de erro, né, um tipo de pecado. Ela deu atenção para um fator externo, né? E se a pessoa, além de se afastar, ela afasta outra pessoa, né, ela vai provavelmente ela vai ter algum agravante ali, né? Mas vamos deixar esse julgamento lá para o Salvador, não para nós, né? Isso é uma análise interna só, né? Uma autoanálise somente. A gente tem que estar todo momento fazendo autoanálise, né? Todos os dias nós precisamos fazer essa autoanálise, né? Para a gente saber o que a gente precisa se arrepender, o que a gente precisa mudar, melhorar, né? E como nós lemos aqui, né? Lá no versículo 1 já, né? Dar ouvidos ao Cordeiro de Deus, né? O que nós podemos fazer hoje para dar mais ouvidos ao Cordeiro de Deus? Hoje,
Por acaso tem a conferência geral, né? Hoje e amanhã. E esses discursos eles ficam gravados, né, na internet, eles estão na Liahona, né? Então é uma forma que nós podemos usar, né? São ferramentas que nós podemos usar para darmos ouvidos ao Cordeiro de Deus, né? Esses discursos da conferência, discursos que os nossos profetas, videntes e reveladores e muitos líderes gerais da igreja passam para nós. Ele fala sobre o apóstolo João também, né? E basicamente são essas as coisas que mais me chamaram a atenção nesse capítulo. Tá certo? Então, que nós possamos pensar nesse dia, né? Sobre essas coisas, sobre não dar atenção àquela grande e abominável igreja, procurar, mesmo que nós já tenhamos os convênios, né? Procurar sempre nos fortalecer, né? Procurar sempre saber fazer uma autoanálise, né? Sobre em que pontos podemos melhorar nesse dia, tá? Para darmos mais atenção ao Cordeiro de Deus. Tá certo, pessoal? Então essas breves ponderações sobre 1 Nef 14 eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo? Aconselho a cada um a fazer a sua leitura individual, particular, ler, ponderar, orar e praticar essas coisas. Certo? Desejo um bom dia, um dia iluminado com a luz de Cristo e que o Espírito Santo possa se manifestar em suas vidas. Certo? Muito obrigado pela paciência. Pretendo estar aqui amanhã, no domingo, novamente aqui na página da Ala Santo Ângelo no Facebook. Certo? Às 6 da manhã. Obrigado, até logo.